santo, santo, santo é o nome do Senhor. Agora, Deus, concede-nos a graça de recebermos a Tua palavra nesta manhã. Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco, te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Porque santo, santo, santo é o Senhor. E digno de ser louvado para todo o sempre. Aleluia. Toma teu servo em tuas mãos. Senhor, me capacita, ó Deus, espiritualmente, nesta manhã, Pai. Para que eu não apenas, ó Deus, pregue, mas que eu traga a mensagem do Senhor de forma fiel, de forma clara. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos nessa manhã falar um pouquinho, o tempo não nos permite, né? Daquele normal. Sobre esse mês de maio nós estamos falando no tema a importância da família na mesa da comunhão. Aliás, hoje nós estamos falando sobre família, todo mês de maio, pregações serão dirigidas nesse sentido. E hoje, nesse domingo, será falado tanto pela manhã como à noite, a importância da família na mesa da comunhão. E eu peguei como texto base aqui o Salmo 128, para você me acompanhar aí, Salmo 128, nosso texto básico. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa. Os teus filhos como planta da oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de sua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Eu quero que você vire para a pessoa que está ao seu lado. Não precisa de olhar sua Bíblia, não. Vira para a pessoa que está do seu lado aí. Procure alguém aí. Vire para a pessoa. Tem alguém? Ou à frente, ou atrás. Né? E diga assim: o Senhor te abençoe desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de tua vida. E verás os filhos de teus filhos. E paz sobre a sua casa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que nós queremos. Paz sobre a nossa casa. Né? Há promessas aqui nesse salmo de abundância. Há promessas aqui sobre a descendência, né? E a promessa de paz. Tudo no Salmo 128. Não é? Coisa horrível é quando a família está desintegrada. É ou não é? É ruim. Porque quando você casa pensando em ter uma família e ser abençoado, né, no seu relacionamento ali. Você não pensa em frustração, você não pensa em lar destruído, e nem deve pensar em nem querer isso para a sua vida. Não é? Os primeiros filhos que nascem, a gente é aquela alegria total. Aí vem um, vem dois, alegria total, terceira alegria completa. Chega. Um é pouco, dois é muito, três é a conta certa. Né? Então, agora, quando você casa e vem os seus filhos, você põe uma expectativa ali. Uma grande expectativa nos seus filhos. Você sonha para os seus filhos. Você sonha. Você sonha o futuro.
Você imagina o que você quer que eles sejam, e quando crescem, você quer eles ali junto a você na sua mesa, né? Irmãos, eu não sei quanto a vocês, não sei, mas assim, eu pus no meu coração, eu vim de uma família com muita luta, muita dificuldade, mas eu lembro como que minha mãe lutava para ter a família centralizada, junta. Eu lembro como minha mãe dava importância, né, na questão na hora da refeição, principalmente, né, como que ela dava importância a essas coisas, sabe? E assim, uma coisa que minha mãe prezava muito é o alimento. Era interessante, minha mãe tinha um prazer imenso em cozinhar para a gente, em trabalhar as coisas dentro de casa. Ela não se limitava de forma alguma quanto à questão da alimentação. Mesmo quando casamos, quase todo domingo íamos almoçar com ela, levando ou não alguma coisa, a casa dela sempre teve alimentos. Sempre teve, naquele tempo. Não é? E ela fazia questão que a gente alimentasse ali. E era uma refeição completa, né? Além do almoço, ela não deixava faltar uma sobremesa e não deixava faltar um suco. Antigamente não era os nossos almoços regados a refrigerante, não. Dava-se muita limonada e outros tipos de suco, abacaxi, etc. E ela não tinha preguiça, não tinha desânimo. Irmãos, dentro do tema que foi sugerido para nós hoje, a importância da família na mesa da comunhão. Olha, quando se fala de mesa, qual a importância da mesa? A mesa, quase todas as casas têm mesa. Difícil uma casa que não tem mesa. Mas a mesa tem um propósito. A mesa tem um propósito. E esse propósito da mesa, ele tem que ser usado bem. Há muitas casas que têm mesa, mas tem mesa para enfeite, cheio de coisas em cima dela. Tem mesa para compor uma sala de jantar, né, para compor algum lugar, mas nunca para aquele propósito definido para o qual ela foi criada. Desde os primórdios, né, as mesas mesmo, ela pode diferenciar de tamanho, né, tem uma altura padrão para nós aqui, mas, por exemplo, os orientais costumam comer numa mesa baixa, é o padrão deles lá, que eles sentam no chão, né, e assim vai. Mas sempre você vê algum filme, você lê alguma história, você pesquisa, você vai ver a importância da comunhão na mesa. Por quê? Era através daquele momento ali em que a família se reunia e muitas coisas aconteciam. Por exemplo, eu iniciei aqui falando da minha casa. A gente reunia todos os irmãos ali e comia junto à mesa com minha mãe. Ali a gente conversava, ali a gente brincava, ali a gente gozava um ao outro, ali que nasceram os apelidos, né? Um, queixinho, outro, nariz de aço, outro, nariz de ferro, né? O meu sobrinho que faleceu agora, o apelido dele era nariz de ferro, e ele colocou em mim nariz de aço. Então a gente brincava muito, né? Brincava todos, brincava, lembrava da infância. Então é um momento de comunhão. Mas, irmãos, vocês percebem que ao longo do tempo muitas coisas foram perdendo a importância? Por exemplo, a televisão, ela foi perdendo, foi tirando o foco dessas coisas. O smartphone foi tirando o foco dessas coisas. Você quer ver uma coisa? Você vai num restaurante aí fora, está comendo, no horário comercial, tem gente que está comendo e está respondendo mensagem. Eu cansei de ver, né? No restaurante, pessoa comendo rápido e respondendo mensagem. Não tira o seu momento de tranquilidade para degustar aquele alimento.
não é? Às vezes em casa também, não estou falando que não vai acontecer, às vezes você está até sozinho, mas muitas vezes a gente está todos dentro de casa e uns vão para assistir televisão, não senta à mesa para comer, para aproveitar aquele momento e tornar aquela mesa a mesa da comunhão. Isso tem se perdido, tem sido roubado, né, por muitas coisas em nossa vida. Né? Então, a mesa passa a ser apenas um aspecto das coisas. Olha, esta mesa aqui, não é? Ela tem um propósito, que nós colocamos aqui, chamamos a mesa do Senhor. Não é? Está aqui todos os ingredientes dessa mesa. Imagine, poderia aqui, 3, 4 diáconos estar aqui segurando, e aqui na frente aqui o tempo todo, mas a mesa é chamatismo, ela convida, não é? Ela convida, e nós temos que estar atento a essas coisas, dentro da nossa família, aquilo que temos. Por exemplo, a cama. Eu vou fazer uma pergunta que a resposta é óbvia. A cama é para quê? Para dormir. Para dormir. A cama não é um lugar para você deitar e discutir marido e mulher. Não é. Não é. Você pode conversar algumas coisas, trocar algumas ideias ali, se conversa coisas ali que é só entre os dois, né? Que é entre pai e filho, mãe e filhos, né? Às vezes deita lá e vão conversar alguma coisa. Mas não é um lugar para briga, não é um lugar para discussão, não é um lugar para sacudir alguém e jogar lá na cama, não é? Ela tem a sua importância, né? A sala de estar, as poltronas, ela tem um propósito. É um propósito para você sentar ali, para conversar. Irmãos, eu, desde o início, desde quando eu casei, eu nunca coloquei televisão na nossa sala. Nunca coloquei. Ela já foi para a sala por um propósito. Quando os jovens, aqui no conjunto, iam lá em casa, ia passar algum filme, alguma coisa, já teve lá vigília e etc. Para este propósito. Mas a televisão está ali, na sala, que é uma coisa horrível, por exemplo. Os irmãos, me desculpa, eu não lembro aqui se aconteceu com alguém, mas já deve ter acontecido. Às vezes a gente vai fazer uma visita, chega lá, a pessoa recebe a gente, a televisão está ligada, e a televisão continua ligada. Aí fica chato para você falar assim, tem jeito de desligar a televisão para a gente conversar? Porque eu não vou na sua casa, ou quem for te visitar, não vai para assistir televisão, concorda? Né? Esse tipo de visita. Pode ser que vá lá, está um tempo lá com a pessoa, vai passar um programa agora, vai assistir junto, é outra coisa. Né? Mas estou falando naquele momento, às vezes uma visita de 1, de 2 horas. Né? Aí você fica com aquela expressão que diz assim, um olho no gato e outro olho no peixe. Você está conversando com a pessoa, mas a televisão está conversando com você. E aí você fica assim, sem querer você foca lá. Eu já cheguei numa situação de... Passei o constrangimento, mas disse a pessoa, tem jeito de desligar a televisão? Ah, desculpa. Às vezes até por falta de percepção. Mas o que é isso? Costume. Costume. Nós deixamos muitas coisas interferir na nossa mesa de comunhão. A nossa mesa de comunhão não significa só simplesmente uma mesa, mas simplesmente aquilo do momento que nós estamos. É igual eu estava falando para você, a sala de estar. É tão bom quando você senta ali, igual lá na minha casa, o exemplo, você senta e você bate o papo, não tem televisão, não tem nada lá, tem televisão lá em casa, tem um quarto de televisão, lá fica lá a televisão e pronto. Né? Se alguém quiser ir assistir, eu levo lá na sala, lá não tem problema nenhum. Então, meus queridos, hoje nós precisamos estar atentos e resgatando isso. Né? Dentro do texto que nós lemos, a base dele é o versículo 3. Né? A tua mulher será como a videira frutífera ao lado de sua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda de sua mesa. Está vendo? Eles usavam muito o momento dos alimentos para conversar, para instruir. E mesmo fora dele, quando o pai sentava com os filhos ali numa reunião, que esse era o objetivo do pai,
passar aquilo que deveria seguir, era ali a mesa. Era o lugar aonde que se fazia isso. Irmãos, diante de uma mesa, em uma reunião, muitas coisas foram concretizadas. Por exemplo, quando José recebeu os seus irmãos pela segunda vez no Egito, só um minutinho, irmãos, me permitam tirar o paletó, que eu estou sentindo calor demais. Quando ele recebeu seus irmãos pela segunda vez, ele marcou um almoço ao meio-dia. Está lá em Gênesis capítulo 40. Ele marcou o almoço ao meio-dia. E ele colocou todos os seus irmãos sentados numa mesa com ele, porque não poderia misturar com os egípcios. Era abominação para os egípcios comer com os hebreus. E aí ele ficou separado ali. E ele deu porção a todos os seus irmãos, mas a Benjamim, o irmão dele, ele deu 4 vezes mais a porção que ele deu a todos os outros. Então, na mesa, você pode destacar. Foi numa mesa em que Jesus celebrou uma ceia. Foi ou não foi? E naquela mesa, ele ali expôs e revelou o quem? Traidor. Foi ou não foi? Né? Ele deu o bocado molhado. Foi, irmãos, num banquete em que o rei Assuero escolheu Esther, a quem Deus usou para livrar o povo judeu. Foi em um banquete que Assuero mandou cortar a garganta daquele camarada que estava perseguindo os judeus, não é? Ele deu o banquete que ele comeu, depois que ele comeu, ele achou que ele ia honrar ele, e ele tinha construído aquela forca, e falou assim, aquela forca é para você e sua família. Então, muitas coisas eram decididas, às vezes em jantar, em almoço, numa mesa, em que reis abençoavam pessoas ou executavam pessoas. Foi numa mesa, numa festa, em que o rei mandou cortar a cabeça de João Batista, né? Quando aquela mulher, sobrinha dele, dançou, enteada dele, dançou para ele lá. Então, esses banquetes, esses momentos de comunhão, tinha a sua importância para o bem ou para o mal. Então, a pergunta nessa manhã, irmãos, para nós, é o seguinte: como tem sido a mesa da comunhão em nossa casa? Como tem sido? Pastor, na minha casa é muito difícil. Pessoal, é muito complicado. Mas nós temos que aprender, mesmo com aqueles que querem colocar a nossa mesa. Buscar um ponto da comunhão. Nem que você seja 2, um casal sem filho. Que seja 3. Ou que seja você e o seu filho. Não importa. Senta ali, come ali. Irmãos, alguém disse que a importância da comunhão na mesa, de comer junto ali, traz algo sobre quem cozinha. É interessante que eu fiquei pensando nisso, quando os reis, ou mesmo no tempo medieval e para frente, na Inglaterra, alguns lugares ainda tem isso ainda, aqui, hoje, ainda tem, uma pessoa que cozinha, que é empregada, mordomo, seja lá o que for o nome, põe a mesa lá e tal, a pessoa fica em pé, esperando as pessoas comerem, não é? A pessoa que para servir ali. É o prazer da pessoa fazer aquilo. A pessoa está para ali, e é o prazer, e a pessoa quando ouve que a comida está boa, que a comida está agradável, a pessoa sente motivação, não é? Então, quando você cozinha, e quando você faz uma comida, e todo está sentado à mesa, fala, mas que comida gostosa! Ou um detalhe da comida, que macarronada maravilhosa, ou que frango maravilhoso. Isso traz satisfação a quem faz. Traz motivação e desejo de continuar. Está vendo a importância da comunhão nesta mesa?
a importância de estarmos juntos. Sabe, meus irmãos, essas coisas estamos falando aqui para nós lembrarmos que não basta somente eu vir à igreja. É importante que eu esteja aqui nessa comunhão e hoje na comunhão dessa mesa. Mas é importante que eu peça a Deus para implementar isso na minha casa. Porque as pessoas podem não receber o mesmo Deus seu. Eu vou falar no genérico, a mesma religião sua. Mas você é parte da família. E eles são parte da família. Mas, pastor, quando eu sento lá, para comer com a minha família, eles põem uma cerveja na mesa, um conhaque, tá, você não concorda com isso, nem deve concordar, e não concordamos, porém, você não vai discriminá-los, ou vai deixar de comer com eles por causa disso. Você não precisa fazer uso daquelas bebidas alcoólicas, porque está lá. Mas você pode estar ali junto. Quantas vezes aconteceu isso com a minha família? Meus irmãos de sangue. O seu testemunho vai falar mais alto. A comunhão, ela de forma plena, é maravilhosa, mas a comunhão em si é importante. Mesmo que não falem, às vezes, a mesma língua em alguns aspectos. Está entendendo? Uma vez eu fui a uma festa de casamento de uma irmã, de uma sobrinha da minha esposa. Ela era filho de uma falecida irmã da minha esposa, parte de pai, lá em Itabira. E era a primeira vez que eu tinha ido na casa deles. Quando chegou lá, eu falei, puxa vida, agora o que eu vou fazer? Eu fiquei assim, igual o cachorro que caiu da mudança. Porque era a primeira vez, a sua irmã dela que eu tinha contato, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui servir. Falei, deixa eu ajudar aqui, né? Comecei a entrar e comecei a servir as coisas lá para eles. Às vezes, irmãos, a gente põe uma barreira, cria uma barreira com as pessoas. O fato de não concordarmos com algumas atitudes das pessoas não impede que nós tenhamos comunhão com elas. Está entendendo o que eu estou falando, gente? Eu estou falando de família. Eu não estou falando que você precisa ir a outro lugar e fazer isso, não. A sua família precisa ser salva, a sua família precisa ser resgatada. E se eles não encontrar em nós um porto seguro, onde que eles vão encontrar, gente? Está entendendo? Onde que eles vão encontrar? Então, nós temos que pensar nisso. É difícil, mas é importante. Ainda que você não consiga fazer isso sempre, mas de vez em quando, estando a essa mesa da comunhão, é importante. Porque eles olham para nós. Eles olham para nós. Todas as nossas atitudes grosseiras, erradas, chamam mais atenção do que a deles. Sim ou não? Está entendendo? Porque nós proclamamos a verdade. Nós proclamamos a verdade. Tem a gente chama de amigo, mas assim, nem sempre eu vou à casa dele, estou até precisando de ir. E a gente se conheceu em Sete Lagoas, e ele morava no conjunto, quando eu estudava direito lá em Sete Lagoas. E então começamos assim, e ele é um pouco assim, fechado, sistemático igual a irmã dele. Essa irmã dele está ouvindo agora, depois vai me bater. Ô pastor, você está chamando eu de sistemático? Mas cada um de nós somos sistemáticos, né? E aí, meus irmãos, eu puxei conversa com ele. A gente ficava no ponto 11, eu vi ele assim, vi que ele... Aí eu puxei conversa, começamos a conversar. Nos tornamos amigos. E um dia ele estava sentado num bar, aqui no Serra do Navio, com a rua Serra de Sincorá. E eu precisava de conversar com ele. Eu sentei ali e conversei. Falou, Carlinhos, me chama de Carlinhos, toma um refrigerante? Tomo. Tomei, sentei, fiquei conversando, ele tomando a cerveja dele. Isso mexeu na vida dele. Entendeu? Uma coisa é você sentar nas rodas dos escarnecedores e viver com ele, como eles. Outra coisa é você sentar e você dar um testemunho. Em Sete Lagoas, quando eu estava estudando, um dia não teve uma aula lá, e a gente não podia ir embora, que tinha outra. E aí o pessoal, vamos lá no barzinho? Falei, vamos. Sentei lá. Eles pediram cerveja, eu pedi meu refrigerante e comecei a conversar.
E dentre eles tinha uma moça muito bonita, morena, bonita, e começou a conversar comigo. Você é pastor? Eu falei, sou, e você? Eu sou desviada. Acho que ela arrependeu daquela cerveja que ela tomou aquele dia. Aí eu comecei a conversar, claro, com educação e tal, e colocando, ela foi abaixando a cabeça. Está entendendo, irmãos? Nós podemos fazer diferença na mesa da comunhão. É isso que eu quero dizer aqui para vocês, a igreja. Irmãos, eu estava dizendo ontem que nós nos preocupamos em ganhar vidas para o Senhor Jesus, tirar as pessoas do inferno, e esse tem que ser o propósito. Mas nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos cuidar de nós aqui dentro, nós precisamos cuidar de nossas famílias. Eu tenho fichas ali de várias crianças e filhos de alguns irmãos aqui que não estão na igreja hoje. Por quê? Porque nós cuidamos mal. Essa é a verdade. Em algum ponto a gente falhou, não porque queria falhar. Está entendendo? Não porque queria. Mas falhamos. Alguma coisa a gente deixou de fazer. Ah, pastor, eu fiz tudo. Se a gente fizer tudo, não dá errado. Com o Senhor, não. Não é? Então, é uma falha. Por isso, irmãos, nós temos que estar alerta. Resgata. Pede a Deus. Faz um almoço especial na sua casa. Chame os seus filhos. Né? Fala o quanto que você está feliz por eles estar ali almoçando com você. Que alegria você sente. Pede a Deus para você fazer a comida mais especial possível. E não reclame. Nós pais, falamos que sentimos a falta dos nossos filhos, mas quando eles vêm na nossa casa comendo, às vezes o marido e a mulher começam a conversar, falam assim, puxa vida, está ficando pesado aqui, todo dia comendo aqui, todo final de semana comendo aqui. É uma coisa que a gente não tem que dizer, eu não digo. Eu posso estar no maior aperto que for, os meus filhos não sabem e não vão saber, e eu mantenho a condição que precisa ser mantida. Não é aparência, não. Não é aparência, não. É esforço, porque é um esforço que eu sempre fiz na vida por eles. Quem é de nós que estamos aqui que nunca fez um esforço além do normal para cuidar dos filhos pequenos? É ou não é? Deixou de comprar um calçado, deixou de comprar um vestido, uma calça, deixou de comprar uma coisa que queria em prol dos filhos. É ou não é? Por que quando está adulto não podemos manter determinada situação? Ah, não, mas agora não precisa. Você não sabe. Você não sabe. Comunhão é algo para sempre. Amém? Comunhão é algo para sempre. Filho é algo para sempre. Esposo e esposa deveria ser algo para sempre, até que a morte se separe. É ou não é? Deveria. Não tem sido, mas deveria. Quantas famílias estão esparceladas hoje? Destruídas. Eu quero aproveitar e agradecer aos irmãos pela oração pelo meu sobrinho que faleceu, mas eu falei que ele sempre quis morrer, porque quando ele tinha entre 7 e 8 anos de idade, ele não viu diretamente, mas ele presenciou a irmã dele, a mãe dele, que era minha irmã, cair dentro de uma cisterna. Eu vi ela caindo dentro da cisterna. E isso ficou na mente dele. Morreu o primeiro aos 17 anos, assassinado, muito revoltado. Morreu a segunda com quase 40 anos, muito revoltada. E ele agora, aos 58 para 59 anos, falece também. Não gostava de Dia das Mães, nem nada disso. Sobrou agora a Cacilda, que alguns irmãos aqui conhecem, que já esteve aqui na igreja, né? A única filha que sobrou, não é? Meus irmãos, é triste. E eu sei o que eles passavam. Porque na nossa família, a gente reunia todo Natal. Era Maria, que a gente chamava de Dia, Osmar, Dirce, Neuza, eu, Toninho e Ilso. Maria e Dirce
já tinha a família deles. Então, a gente fazia um rodízio no Natal. Cada véspera de Natal, a gente ia para uma casa. E foi em uma dessas idas, no bairro São Paulo, a Creuza deve lembrar da Vila Carioca, ali no bairro São Paulo, minha irmã morava lá. Uma dessas vindas, que esqueceram, a chave ficava comigo, eu não perdi a chave, não perdia. Eu não me lembro até hoje de ter perdido uma chave. E eles deixavam a chave comigo, mas meu irmão tomou a chave e esqueceu a chave. E na hora que chegamos em casa, e teve que buscar a chave, eu falei, não, mas deixa que ela entrou no lote vago ao lado e tinha uma cisterna, logo colado no arame farpado, porque na frente era muro pré-fabricado. E aí a desgraça aconteceu. Né? Então, assim, ali foi quebrado um pouco da comunhão. Depois, ao longo do tempo, fomos recuperando aos poucos, né? E aos poucos foram partindo alguns, que depois morreu o Osmar, né? Depois veio minha mãe, e veio meu sobrinho, e por aí afora. Meu sobrinho morreu até antes da minha mãe. Então, meus queridos, é um trabalho árduo esse de cuidar da família. Vir à igreja é muito fácil. É ou não é? É muito fácil. Aplicar a palavra na nossa vida é um sacrifício, é um preço. E preço que muitas vezes nós não queremos pagar. Por quê? Nós somos muitas vezes ofendidos. E a ofensa que mais dói vem daquele que nós amamos. É ou não é? Né? Hoje pela manhã eu fui ofendido saindo de uma padaria. Pessoa que eu amo, pessoa que eu cuidei, pessoa que eu ajudei, saiu assim, quando me viu, saiu correndo. Porque não quer encarar a luz. As trevas não querem encarar a luz. Aquilo me deu muita tristeza, aquilo me deu muita dor. Eu senti dor de parto, porque é pessoa de liderança. Me desprezou. Eu falei, Deus, por que eu estou sendo desprezado? Por que não parou? E falou assim, ô cachorro, como é que você vai? Está vendo como é que dói? Eu estou expondo aqui para vocês uma ferida, uma dor que eu tive hoje de manhã. Mas não podemos deixar de amar por causa disso. Não podemos deixar de perder aquilo que a Bíblia fala de comunhão. Não é? E o Salmo 128 fala desta família aqui, porque essa pessoa teme ao Senhor. O início fala, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você tem andado no caminho do Senhor? Sim ou não? Então, amém. Então, se você teme e anda no caminho do Senhor, a sua casa será abençoada. Eu profetizo isso na sua vida, Creuza. Eu profetizo isso na sua vida, irmã profeta. Eu profetizo isso na sua vida, Lurdinha, irmã Madalena, Valdir, irmã Aparecida e todos os irmãos aqui. Eu profetizo na sua vida. A sua casa será abençoada. Os seus filhos serão abençoados. E por mais que eles não estejam no caminho do Senhor, seja quem for, o Senhor resgatará e trará eles à mesa da comunhão, como foi naquele dia de José com os seus irmãos, quando ele deu aquele almoço e eles foram embora, mas quando eles voltaram, ele arrumou uma estratégia, ele sentou de novo com ele à mesa e se deu a conhecer aos seus irmãos, diz, eu sou José, o Senhor também resgatará a sua família, porque é para isso que estamos lutando, para isso que estamos trabalhando, e o Senhor é Deus e Ele nos ama, Ele te ama, Ele ama a sua família, Ele ama todas as famílias, Ele ama as famílias desse bairro, Ele ama os pais, Ele ama os filhos, e Ele quer que nenhum se perca, e Ele quer que haja comunhão. E eu profetizo essa comunhão em sua vida, em sua família, em nome de Jesus. Receba isso em seu coração. Receba essa palavra profética em sua casa. Ainda que você esteja com dor, como eu tive com dor nessa manhã. Ainda que muitas vezes você possa vir a ser humilhado, ou desprezado,
Ou aquela palavra que diz, você não sabe de nada, você não entende. Ou que diz para você, não existe Deus, coisa nenhuma, é nós mesmos. Não importa. O Senhor vai te honrar. Como diz aquela música, Deus vai te honrar. Né? Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. E a sua descendência será abençoada, como diz aqui. Você vai ver os seus netos, Rosalvo e Marlene. Você vai ver os filhos dos seus filhos, como diz aqui a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, igreja. Igreja aqui. Igreja virtualmente conosco. Igreja em todo lugar. Que Deus abençoe sua família. Que a partir de agora comece uma transformação no meio da sua família. Uma transformação maravilhosa. Que o Senhor conceda aquela alegria no seu coração quando seus filhos eram pequenos. E você tinha aquele prazer de pôr comida um para o outro. E o outro dizia assim, quero mais, mãe. Lembra disso? Lembra disso? Quero mais. Não é? Você tem saudade disso? Eu me lembro disso, estava lá falando para os meninos. Eu estava almoçando. E às vezes estava comendo a carne assim. Eu já deixava um pedaço de carne. Já deixava proposital ou de frango. Só vai comer isso aí, pai? Não, pode comer. Sabe, são memórias da mesa, não é? Que tão saudosamente vinham ao nosso coração, né? Me dá aí, deixa eu provar da sua comida, não é? Deixava o prato para sentar no nosso colo, só para o prazer de comer a nossa comida e beber o nosso suco, que parece que é diferente do outro suco que está na jarra, da carne que está na panela. Que o Senhor venha resgatar esses princípios, esses momentos na sua vida, sabe? Essa alegria, não é? Nasceu o neto lá em casa, eu vi a luta do Jonas, Jéssica, né, pelo Benício, hoje, ontem ela postou lá, falou, estou passando aqui para agradecer, Benício está gordinho, está com a cara redondinha mesmo, já não está parecendo nem a cara do vô, porque está redondinha, né? Então, meus irmãos, isso é bom. São memórias, e que o Senhor venha resgatar esses princípios, e que esses princípios vão passando de geração em geração, aos filhos dos teus filhos, que serão os seus netos, e quem sabe, os bisnetos. Amém?